Olá, sejam bem-vindos ao podcast da SEAMB. Neste episódio, iremos conversar com a engenheira química Marjorie Lailakar Malfatti sobre tratamento de efluentes. Também conversamos sobre como é o processo de criação e inovação para o tratamento de efluentes, saneamento ambiental e as trajetórias para quem quer atuar no ramo. Aproveitem! Existem muitas trajetórias na carreira de engenheiros e engenheiras. Qual delas seguir? No podcast Caminhos da Engenharia, Emily e Fernando, do blog Dois Engenheiros, comentam um pouco sobre suas experiências profissionais e aquilo que aprenderam ao longo da carreira. Confira no Spotify ou no canal do YouTube do blog Dois Engenheiros. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um podcast da SEAM. Hoje vamos estar conversando com a engenheira química Marjorie Lailakar Malfatti. Hoje ela vai comentar um pouco aí sobre a sua carreira, um pouco sobre o seu trabalho aí com tratamento de efluentes, tratamento de água. E antes de passar a palavra para você, Marjorie, queria, para vocês começar se apresentando, já vou fazer a primeira pergunta, né? O que te trouxe para trabalhar aí com tratamento de efluentes? Eu que agradeço pela pergunta, Fernando, e a todos os associados da Associação Catarinense de Engenharia Ambiental. Desejo uma boa noite a todos os ouvintes. E essa pergunta é muito interessante porque a minha ideia, né, de atuação na área de saneamento ambiental veio juntamente atrelada com o início da minha carreira dentro da Alfamec, Soluções Ambientais. Tanto eu quanto a empresa, nós temos uma busca desenfreada para contribuir, colaborar com o saneamento, com a saúde da população, uma vez que uma série de doenças, né, elas são transmissíveis através da falta de saneamento, e poder contribuir com soluções adequadas em tratamento de água, tratamento de esgoto, sempre foi o foco também do nosso diretor técnico, o engenheiro Carlos Manuel Cabeças Garatti. Ele tem formação na área de engenharia mecânica, ele é pós-graduado também em engenharia sanitária e saúde pública na USP, e ele sempre trabalhou também em empresas de saneamento, e aí isso se intensificou cada vez mais e reforçou a missão dele em ajudar tanto as indústrias, a população, nossa sociedade, nas necessidades dos nossos clientes, né, quando ele fundou a Alfamec. E a minha carreira iniciou na Alfamec, eu sou engenheira química, também tenho mestrado na área de energias renováveis, né, tudo na área voltada a saneamento ambiental, inclusive o meu TCC, o meu trabalho de conclusão do mestrado, a minha dissertação de mestrado, também toda ela focada na área de tratamento de efluentes e eficiência energética. Inclusive, em decorrência dessa atuação, né, na área de eficiência energética, que hoje também é uma grande preocupação de muitas indústrias, inclusive da Alfamec, em proporcionar para os seus clientes justamente um tratamento de efluentes cada vez mais, do ponto de vista operacional, mais simples e que consuma menos energia. E a Alfamec desenvolveu aí nos últimos 4 anos uma patente em sistemas de aeração, justamente para que o vilão das estações de tratamento são os aeradores, né, superficiais. A Alfamec desenvolveu aí um upgrade, né, uma melhoria nesse produto, e ele passou a ter uma eficiência aí muito maior, algo em torno de 2,4 quilos de oxigênio por cavalo-hora, e isso contribui para que o tratamento, né, de esgoto seja mais eficiente, ele introduza mais oxigênio, tem uma concentração de oxigênio dissolvido muito maior na saída, e contribui com o meio aquático, né, para que a nossa biota se mantenha sempre em boa qualidade, que preserve aí o meio ambiente para as próximas gerações. Sim, no caso, a sua atuação na parte de saneamento veio em função quando você começou lá na graduação, no estágio, né? Então, isso. Até eu pergunto isso porque aqui em Criciúma, a gente tem na Unesco a Engenharia Química, né?
Até a Emily atuou bastante nessa parte de saneamento ambiental com outros profissionais da engenharia química, mas vamos dizer, eles acabam ficando mais em processos industriais, né? Eu acredito que até onde você se formou deva ter esse mesmo enfoque, né? Isso, Pessoal, geralmente, desculpa, Fernando, mas geralmente é isso mesmo. Os cursos de uhum, engenharia química hoje, né, a nossa grade, ela é um pouco focada, assim, na indústria, na parte de controle de processos. uhum, Uma atuação na área de saneamento é um pouco mais, eu posso dizer, peculiar hoje em dia, uhum, né? A minha atuação também no início da minha carreira foi também voltada um pouco para a área de controle de processos, só que quando eu finalizei, né, a minha graduação, que foi também com foco na parte de tratamento de efluentes, de um tratamento mais complexo, era um case real de uma indústria, e depois eu atuei na UFAMEC, aí teve essa junção, né, já uhum, de uma perspectiva que eu tinha como missão também para contribuir com a saúde da população, e também com engajamento, né, e com a possibilidade de desenvolvimento, porque o saneamento, querendo ou não, hoje no nosso país, embora temos aí algumas legislações que intensificam a necessidade, né, de que as indústrias se adequem, nós temos hoje também instituído pelo nosso governo o Marco Legal de Saneamento, que também fortalece essa necessidade, né, de contribuir com o saneamento ambiental, e sem dúvida nenhuma, aquela busca que logo quando você sai da universidade, hoje, o engenheiro tem, né, de mencionar, de conceber, de produzir de verdade algo que contribua para a sociedade, né? uhum, Hoje, se você não tem condições de manter a sua água potável, você acaba, de uma certa forma, diminuindo aí, mantendo retido o crescimento, o desenvolvimento econômico do nosso país. uhum. E ali, ó, no tempo que você atuou na Alphamec, você tem participado, ali você comentou que vocês desenvolveram uma tecnologia nova, você atuou no processo ali do desenvolvimento ou tem uma equipe específica disso? Como é que, tu pode comentar um pouco desse processo? Não, com certeza, comento sim, claro. Inclusive, nós estamos muito entusiasmados com os resultados dessa tecnologia que nós desenvolvemos, que gerou uma patente, né, de defesa Uhum, nacional. Inclusive, nós recebemos um atestado de exclusividade técnica desse produto, então, que favorece para que nós possamos comercializá-lo, né, sem a necessidade de uma licitação pública, sem necessidade de uma concorrência. Porque nós temos uma lei que nos fortalece para isso, que é a Lei 13.303, de 2016, e eu participei ativamente desde o início do projeto, então eu estou lisonjeada aqui hoje em participar desse podcast com a SEAMB, justamente em decorrência disso, né? Nós trabalhamos aí durante 4 anos nesse produto, né, no desenvolvimento desse produto, toda a concepção foi idealizada pelo nosso engenheiro Carlos Manuel Cabeças Garatti, porque ele está na indústria de saneamento há mais de 40 anos, uhum, e bastante ele, tempo. muito tempo, Uhum, né, então ele tem muita experiência, ele ouviu muitas vezes porque assim, a Alphamec, ela busca ouvir muito o cliente, as necessidades do cliente, como outras empresas também do setor de saneamento, né, e ele passou a entender a necessidade de reduzir os custos relacionados ao consumo de energia nas estações de esgoto, porque o aerador fica ligado 24 horas por dia. E em lagoas airadas, por exemplo, tem aí, às vezes, instalado 10 aeradores de 50 cavalos, então o consumo de energia é muito alto. E aí ele passou a desenvolver, né, estudou, buscou soluções e idealizou os ensaios conosco na empresa, né, em alguns clientes nossos. Foi então, mais ou menos em meado de 2016, nós buscamos o professor, né, como referência, o Dr. Marcos von Sperling, para que ele pudesse, uhum, como a gente observava nos ensaios na fábrica e também nos clientes, que o produto ele tinha uma condição de introduzir mais oxigênio pela metade da potência requerida, nós buscamos o professor Marcos von Sperling para que lá no Instituto, né, na UFMG, ele pudesse fazer um ensaio no nosso produto. E aí, na ocasião, ele comentou
que a necessidade dele, em decorrência de vários trabalhos que ele estava em andamento na época, que ele não ia ter tempo hábil de fazer esse ensaio. A verba também que foi disponibilizada para estudos estava já direcionada para outros tipos de pesquisa, e ele pediu para que nós pudéssemos procurar o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, dentro da USP, aqui em São Paulo. Foi então que eu e o Sr. Carlos estivemos lá com a equipe do engenheiro Nilson, que é do Laboratório de Medição de Vazão, e ele nos propôs fazer um ensaio, né, através de uma câmara de bocais, e nesse meio período aí que aí já foi mais ou menos no início de 2017, mais ou menos lá para o mês de abril, ele comentou conosco que o governo do estado de São Paulo havia fechado o departamento de medição de vazão. Aí, por intermédio de outros colegas da área de saneamento, nós conseguimos o contato do professor e doutor engenheiro Márcio Nunes, que foi o gerente de implementação desse laboratório de medição de vazão dentro do IPT, e ele nos propôs fazer um projeto em conjunto. Ele projetou para nós um laboratório de medição dentro da UFAMEC, foi aonde nós conseguimos iniciar as medições, calibração, controle de vazão dos nossos aeradores, e cada vez que nós fazíamos o ensaio, nós ficávamos mais entusiasmados com os resultados. Foi então que a UFAMEC buscou, do final de 2018 a início de 2019, já logo nessa fase aí de pandemia, nós buscamos a Sabesp, né, a maior companhia de saneamento hoje no país, aqui em São Paulo, né, para que ela pudesse fazer um ensaio nos nossos aeradores. E aí, todo esse namoro com a Sabesp levou um período, e no final de 2019, nós conseguimos, né, assinar um protocolo de testes junto à Sabesp. Fizemos um ensaio no início de 2020, em janeiro de 2020, aonde numa planta existente da Sabesp, no município de Santo André, para tratamento de esgoto sanitário doméstico, uma planta que opera numa vazão de 20 metros cúbicos por hora, ela tem instalado um aerador de 25 cavalos, né, um ativo existente da Sabesp. Nós substituímos por um aerador nosso patenteado de 10 cavalos. E aí a planta e a performance dessa planta, do ponto de vista de processo, se manteve o mesmo. Então, com 25 cavalos, nós substituímos por um aerador Alfa Turbo de 10, tivemos a mesma quantidade de carga reduzida de DBO na saída do tratamento, mas a concentração de oxigênio dissolvido, em vários pontos que foram feitos ensaios, ela se mostrou aí superior aí a 50%, comparado com o aerador de 25 cavalos. E a redução no consumo de energia em patamares de 50% também de consumo. E aí a UFAMEC, toda a equipe que trabalhou, né, fortemente na implementação desse produto, temos uma equipe também focada em testes hoje dentro da fábrica, mas eu, particularmente, junto com o seu Carlos, participamos desde o início de todas as etapas, né, inclusive desse processo de solicitação da patente junto à ANPI, e também agora com a conquista desse atestado de exclusividade do nosso produto. Com certeza são resultados ótimos aí, né? Acredito que dentro da parte de tratamento de efluente ainda sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Você contando a história aí do produto de vocês. Eu estou lendo agora um livro, a biografia ali do Elon Musk. É aquela coisa de empreendedorismo mesmo, né? Você tem que ir atrás lá do pesquisador que é o referência, o Von Sperling. Vai lá para Minas Gerais, volta, não deu certo, vai para São Paulo e vai atrás do pessoal. Acaba se tornando bem parecido com essas histórias que às vezes a gente fica, vamos dizer, romantizando o pessoal de fora, e a gente tem aqui os profissionais aqui na nossa terra mesmo que como referência que já tem isso no seu dia a dia. Você comentou que a parte ali do oxigênio dissolvido é um dos principais, não vou dizer ganho, né? Tem toda a questão energética, mas o oxigênio dissolvido ele se mantém muito parecido com
com outros tratamentos, mas qual é a função específica do oxigênio dentro dos tratamentos de efluentes, né? Vamos dizer para o pessoal que está na graduação e às vezes não chegou nessa disciplina. Você pode comentar um pouco sobre a função desse elemento? Claro. Então, o oxigênio ele tem uma importância fundamental, né, no tratamento do efluente, né? É quando nós estamos falando de um processo aeróbico, né? Então, quando é um processo aeróbico, o oxigênio tem a função de degradar essa carga orgânica, né? Reduzindo essa carga poluidora e mantendo a qualidade desse efluente para que ele possa ser devolvido aí para um corpo receptor, com uma concentração de oxigênio dissolvido para que haja vida aquática. Então, quando a gente tem uma demanda bioquímica muito elevada, observa-se que no ponto de lançamento dessa carga, né, há uma diminuição na concentração de oxigênio, consequentemente, isso afeta a vida aquática. Então, há uma mortandade de peixes, muitas vezes, se tem uma carga de nitrogênio muito elevada, também acaba favorecendo aí aos processos de eutrofização, proliferação de algas. Então, o oxigênio ele tem uma importância muito grande no nosso ecossistema, né? Principalmente para a manutenção da vida, né? E principalmente da qualidade da água. No caso desse ensaio que nós fizemos na Sabesp, a planta de tratamento, né? Após o tratamento, o efluente é lançado direto num corpo d'água, que é onde a Sabesp coleta água para tratamento para abastecimento público, né? Logo depois que nós fizemos esse ensaio, nós, através do engenheiro Joel, da área de engenharia elétrica dentro da Sabesp, também da região do Vale do Paraíba, lá na região de Taubaté, ele também nos buscou, soube desse ensaio que nós fizemos, teve acesso aos resultados e nos buscou para que nós pudéssemos proporcionar o mesmo tipo de teste numa planta da Sabesp na região de Taubaté, ali próximo a Ubatuba, justamente porque é uma região onde o deságue desse corpo d'água vai para o mar, né? Por emissário submarino. Então, a qualidade da água, ainda mais a biota que nós temos hoje em Ubatuba, né? É muito saudável, né? Propor um tipo de ensaio nesse patamar, para que você possa comparar hoje, né, no caso dessa planta em Taubaté, tinha um aerador instalado de 15 cavalos numa planta de lodos ativados, né, e nós substituímos por um aerador de 7,5, e os resultados foram equiparados, né, teve essa redução de 50%, teve o acréscimo de oxigênio dissolvido na saída, então nós temos certeza, garantia, de que o nosso sistema funciona muito bem, opera, né, na questão do ponto de vista de processos, ele opera muito bem também, dando os resultados satisfatórios para a eficiência da planta, e contribuímos aí para uma qualidade de um efluente lançado aí por emissário submarino na região de Ubatuba, que foi muito favorável, né? Até essa parte é interessante, comentou ali que o efluente, depois de tratado, é jogado no recurso hídrico, que é utilizado para abastecimento, né? A gente até teve um podcast com a engenheira ambiental Marciele, falando sobre recursos hídricos, né? E existe toda essa questão do planejamento aí do setor público para aproveitamento. Então, essas tecnologias vão ajudar bastante. Até pensando nisso, me recordei, não sei se isso já não acontece aí em São Paulo, né? Mas a matéria que eu tinha lido, isso era mais lá de Nova York, que praticamente toda a água da estação de tratamento de esgoto, era já utilizada para consumo humano, né? Isso já está acontecendo agora em São Paulo ou ainda não chegamos nisso ainda? Não, acontece, mas não 100%, né? Às vezes o deságue acaba contribuindo, sim, para uma captação lá na frente, né, para abastecimento. Acontece muito no rio Atibaia, que nós temos aqui no interior de São Paulo. Ele é um rio para pesca, ele também é captação, abastecimento de hotéis que estão ali no seu entorno, né, de alguns municípios. E ele também recebe o lançamento de esgoto tratado de alguns empreendimentos, né? Então, acaba tendo, sim, esse abastecimento, que a gente fala, assim, de um reuso quase que direto, né? Mas 100% hoje, realmente, os Estados Unidos, nós temos várias ocorrências na Califórnia, de que é utilizado também
o esgoto tratado para consumo humano 100%, né? Uhum. E, você, se eu não me engano, você também ficou um período no Canadá, é isso? Não sei se na época você já trabalhava com saneamento, porque às vezes quando a gente viaja, a gente já vai com essa visão, né? Com essa Bah, visão, o cara já tem. Cadê as tubulação de esgoto? Não sei se no período que você ficou, você chegou a observar alguma coisa, como é que funcionava a coleta seletiva ou algo do gênero? Na época que eu estive no Canadá, eu não atuava na Alfamec, né? Mas eu já tinha, sim, feito a defesa da minha graduação. Então, eu já tinha esse princípio de observar, né? Quem é da área ambiental sempre busca aí fazer algum passeio, alguma viagem, sempre busca um lugar de que tenha aí Uhum. contato com a natureza, né? Então, o Canadá é um país muito lindo, muito organizado. Eu observei, né, principalmente na região que eu residi, lá na região norte de Vancouver, é uma região que tem bastante lagoas. Então, o que eu observo, né? Não havia malodores, então você sabe que ali não tem desprendimento, né, e geração, formação de gases sulfídrico e metano que contribuem aí para a geração de malodores. Provavelmente não são lagoas que recebiam aí o deságue, o lançamento de esgoto, né? E a região que eu residi é uma região muito próxima às montanhas, então, assim, ali tinha nascentes, só que eu fui na época do inverno, então, assim, eu não consegui fazer alguns passeios para que eu pudesse ver ali nascentes, buscar algum foco realmente voltado à parte de água potável, né? Mas a água lá era cristalina, né? O único problema que esses países mais ao norte enfrentam são atrelados à concentração de sais, né? Em decorrência dessas variações de temperatura, né? Que o país sofre, então eles focam muito em tratamento de água, mas para desmineralização, né? Então, isso também observei, né? Em algumas infraestrutura da residência, das escolas, né, dos locais que eu estive, realmente o tratamento focado para a água, mas no intuito de remoção de sais. Uhum. E hoje a gente vê que tem várias coisas para ir se melhorando nas estações de tratamento, parte energética, existe algo que você vê hoje, assim, não. Hoje a Alphamec tem ali os produtos para oxigênio dissolvido, beleza, mas você vê que tem espaço ainda, existe ainda espaço para melhorar, né? Que espaços seriam esses? Hoje consegue dizer alguma coisa? Sim, sem dúvida, né? Sempre, e como em tudo na vida, né? Sempre nós temos como melhorar cada vez mais e buscar essa performance, né? A Alphamec, ela tem hoje uma linha de equipamentos no seu catálogo que atende desde reuso de água, tratamento de águas cinzas decorrentes do ramo hoteleiro, temos tratamento de esgoto. Então, nós temos o processo aí que a Alphamec, ela prioriza, no caso, é o sistema batelada, com alimentação contínua, por ser um sistema simples, um sistema que tem uma baixa complexidade operacional, também não requer decantador secundário, então você tem uma área menor de instalação. São sempre esses pontos que a Alphamec prioriza nas soluções que ela oferta hoje para o mercado, justamente porque o mercado está muito competitivo. Então, quando você adota, né, na hora que você faz uma estruturação, um projeto, e você dimensiona uma planta de tratamento, o enfoque tem que ser uma boa qualidade, uma eficiência, né, do tratamento no final do processo, reduzir a área instalada. O objetivo também é redução do consumo de energia, como a gente já veio falando aí ao longo do podcast. E um principal que eu digo, que hoje muitas empresas buscam, né, sem dúvida, o custo operacional, né? Então, dependendo do tratamento que é empregado, às vezes você tem um custo muito elevado com o consumo de produtos químicos, e isso acaba acarretando na inviabilidade do tratamento. Então, muitas empresas acabam deixando de fazer o tratamento, acabam perfurando poços, comprando água da companhia ou de empresas, né, do setor de potabilidade, para que elas não tenham esse custo no tratamento, o custo de uma mão de obra específica, né,
que requer aí muitas vezes um engenheiro responsável ou um químico responsável, então tudo isso atrela custos, né? Então, quando a gente dimensiona um projeto, a gente sempre busca soluções que são adequadas aí desse ponto de vista aí do desenvolvimento operacional. Claro, em primeiro lugar, é a eficiência do tratamento empregado e a redução do consumo de energia. Entre as soluções que a Alfamec comercializa, então, para tratamento de esgoto é o sistema batelada contínuo, para reuso de água é a estação de reuso, estação de captação de água de chuva, temos os aeradores, né? Então temos os convencionais que já atendem o mercado aí há mais de 40 anos, e temos a patente, que é o Alfa Turbo, que tem ainda essas vantagens, né? Reduz a potência instalada, então você reduz também os componentes de painel elétrico, então o seu custo no investimento é mais baixo quando você acaba adotando no projeto trabalhar com o aerador Alfa Turbo. Você reduz também o consumo de energia ao longo do tratamento, então o seu payback no investimento ele é menor, então a gente estuda aí algo em torno de 4 a 6 meses, o payback depende do valor da tarifa, né, de energia do empreendimento. Nós temos aí como carro-chefe também na Alfamec, são as soluções focadas em tratamento de efluentes oleosos, que também é uma preocupação no nosso país, porque ainda existe muitos despejos incorretos e irregulares aí de óleo, principalmente de algumas indústrias do setor de manutenção veicular, do ramo petrolífero, às vezes, né, até o caso de algumas mineradoras que acabam tendo aí problemas com a parte dos seus rejeitos, né? Então, a Alfamec tem solução para toda essa gama de efluentes. Podemos dizer que então vocês atuam aí para diversos tipos de efluentes diferentes. Vocês atuam tanto projetando as estações quanto fornecendo equipamentos, é isso? Correto, tanto projetando as estações quanto fornecendo as soluções, os equipamentos, né? Nós temos um case que foi implementado numa empresa em Manaus, fabricante de isqueiros e canetas, e eles fazem o reuso de toda a água que é gerada na indústria, né, no processo deles. E essa água e o esgoto, né, dos funcionários são tratados numa estação, depois passa por uma etapa aí, primeiro de remoção de óleo, depois um processo de floculação, coagulação, decantação, filtragem, e por fim, esterilização ultravioleta, e no final de todo o processo, para que eles possam fazer reuso no sistema de torre de resfriamento, ar-condicionado, eles passam por membranas de ultrafiltragem, que hoje no mercado aí seria uma das soluções de mais alta tecnologia, né, que nós temos no mercado, depois já seria a osmose, e eles reutilizam a água 100% no processo para o resfriamento no processo industrial. Então, é um case que a Alfamec tem também, que a gente não pode deixar de lado, né, porque nós temos aí a patente, temos outros produtos, mas nós temos vários cases aí instalados no Brasil, temos uma estação dentro de uma mineradora no Pará, que é lavagem de locomotivas, né, e essa lavagem é feita com água quente por intermédio de aquecimento solar, e reutiliza a água da lavagem da locomotiva novamente para lavar as locomotivas. Então, é um tratamento aí que tem uma alta complexidade, um processo de lavagem aí com bicos injetores, injeta aí detergente alcalino, detergente ácido, água quente, e a gente consegue fazer uma limpeza dessa locomotiva, porque ela faz uma travessia aí, acho que é do Pará, eu não lembro até qual outro município que ela vai, e aí a gente acaba contribuindo com essa solução sustentável para essa mineradora também. A gente pulou aí de fabricação de isqueiros e caneta para mineração, deu um pulo bem gigante, né? Isso. E dentro da equipe da Alfamec ali que faz os projetos, pode comentar um pouco de quem são os profissionais? Você é engenheira química, porque dentro da parte de tratamento de efluente é multidisciplinar, né? Então a gente tem engenheiros ambientais aí, o pessoal que está nos ouvindo aí, que é engenheiro ambiental, que gostaria de atuar na área, o que eles poderiam estar fazendo para atuar, ou
para entender como é que é o processo aí que vocês fazem de dimensionamento dos projetos, como é que tudo isso ocorre? Sim, Fernando, é uma pergunta, muito boa sua pergunta, que vai auxiliar bastante. Realmente, a área de saneamento, ela requer profissionais multidisciplinares. Então, hoje na nossa equipe, nós temos engenheiros mecânicos, né, o próprio Sr. Carlos, temos outras pessoas na área também comercial na empresa que vai facilitar aí a aplicação do produto, né, em decorrência do tipo de efluentes, temos engenheiros mecânicos, gestores ambientais, químicos, projetistas, mecânicos, engenheiros de processo, nós temos na empresa. É uma equipe bem multidisciplinar mesmo, realmente. E o que nós podemos dizer aí aos alunos que estão estudando na área de engenharia ambiental, né? O foco da empresa na área de dimensionamento de sistemas é muito simples, né? Hoje nós temos várias literaturas que a Alfamec adota e o mercado também adota, né? Então, assim, para potabilização, nós adotamos muita literatura do professor Luiz de Bernardo, na parte de tratamento de esgoto, é o professor Marcos Van Sperling. Então, conhecer essas literaturas, Metcalfe, que a gente adota bastante. Na parte de tratamento também de água, nós temos o nosso diretor, né, o engenheiro Carlos, ele é espanhol, então ele tem aí uma relíquia de livros também do professor Arboleda, alguns livros colombianos, né, literaturas que auxiliam bastante. Então, hoje, quando você vai dimensionar o equipamento, basicamente eu aconselharia os estudantes da área de engenharia química, engenharia sanitária e ambiental, ler essas literaturas e confrontar o que está nos livros com os experimentos que muitas vezes estão hoje já em andamento em algumas universidades, e também as normas, né? Então, hoje nós temos aí aqui no Brasil uma gama de normas muito utilizadas temos a ABNT, nós utilizamos muito a ISA. Então, todas as normas vigentes e as legislações, elas contribuem para que você possa dimensionar o equipamento, porque a legislação vai falar o limite que você deve impor, né, na sua planta, qual a eficiência que você tem que prever. E aí você lê a norma e estuda qual é a melhor maneira de empregar esse sistema, qual a melhor solução que você busca. Então, você consegue aí confrontar a literatura, a norma e a legislação e consegue fazer um bom dimensionamento para a planta, para o cliente. E acho que um dos fatores que são primordiais quando você está trabalhando no dimensionamento de um sistema é sempre focar em fazer realização de ensaios, né? Ensaios, desenvolver um procedimento, né? Uma técnica de medição, de controle, de acompanhamento, é fundamental para que você consiga medir a performance do que você dimensionou. Então, buscar isso como referência, fazer bastante leitura de literaturas usuais do mercado de saneamento, são os principais pontos que eu aconselho aos estudantes hoje da área de engenharia ambiental. Então, podemos dizer que o pessoal que só quer prática não tem jeito mesmo, né? Tem que se aprofundar na parte teórica. Tem que se aprofundar na parte teórica, não dá para fugir. Às vezes o pessoal só quer a prática e esquece que tem que ter uma boa fundamentação teórica por trás para aplicar a prática, né? Com certeza, a fundamentação teórica é importantíssima, porque numa reunião com o cliente, ou até com outro engenheiro, na hora de você fazer a justificativa de um processo, né? Quando você está trabalhando numa empresa, né? Ela precisa fazer um licenciamento ambiental, ela vai investir num sistema, você tem que convencer os compradores, convencer os engenheiros da parte técnica que vão investir no produto, tem que fazer toda a documentação focada para o órgão ambiental, né, regulamentador. Então, essa justificativa requer que você tenha uma base, uma fundamentação teórica muito grande. E eu vou fugir um pouco da parte de saneamento, estava vendo que você tem no seu currículo metodologia Kaizen, 5S. Queria que você comentasse um pouco sobre essas metodologias de parte de gestão de projeto, né? Que vou dizer que não é muito usual a gente ver na graduação, pelo menos eu não vi, né? Mas sempre tem, dependendo da universidade, pode ter um enfoque diferente. Então, como é que você aplica isso hoje no seu dia a dia de trabalho? Sim, sem dúvida, né? Essas ferramentas
de controle de qualidade, ferramentas de controle de processos, são importantíssimas para que você possa desenvolver um bom projeto. Então, hoje na UFAMEC, embora eu tenha esses cursos na área de 5S, Kaizen, Lean Manufacturing, hoje nós temos uma equipe focada em desenvolver e aplicar essas ferramentas. Porque quando você concebe um projeto, né, fora a parte de dimensionamento, você precisa, na hora que você inicia a fabricação desse processo, você precisa ter várias etapas de controle durante a fabricação do equipamento. Às vezes, o seu cliente vai fazer um diligenciamento, vai fazer um acompanhamento, uma inspeção, então, é necessário que você tenha toda a documentação, a rastreabilidade desse produto, certificados de matéria-prima, acompanhamento, né, da fabricação, quais são os ensaios que você vai aplicar nesse tanque. Por exemplo, a FAMEC fabrica muitos tanques, então é realizado ensaio de estanqueidade nesses tanques, nas caixas separadoras, o ensaio de estanqueidade, líquido penetrante. Então, todo esse controle do produto permite, né, com que o cliente tenha aí um produto de alta qualidade e que, eventualmente, quando você assina, né, tem uma responsabilidade técnica por trás, é importantíssimo que você adote a maioria de ferramentas, né, o máximo de ferramentas possíveis, para que você tenha aí um controle do seu produto. E essas ferramentas de Kaizen, 5S, são fundamentais para que haja organização dentro da empresa, para que você tenha esse controle, para que você produza mais com menos e que você garanta a qualidade final do produto acabado. Então, com isso, a gente chega aí ao nosso final do nosso episódio, né? Gostaria de agradecer novamente à engenheira Marjorie por compartilhar aí um pouco da história aí do desenvolvimento dos produtos da UFAMEC, o histórico aí, a parte de saneamento e um pouco da gestão de projetos e estudos na parte de tratamento de efluentes. Então, para encerrar, Marjorie, comentário que você gostaria de fazer aí para o pessoal que quer seguir nessa área, para a dica, ou o que tu tem a dizer para a turma aí? Então, como dica, né, e acho que eu reforço a missão da empresa, né, é que os estudantes hoje da área, os associados, os engenheiros que já são associados à Associação de Engenheiros Catarinense, né, é que eles busquem e priorizem sempre a ética profissional, trabalhar com a conduta ética, buscar sempre priorizar a autopreservação ambiental, a sustentabilidade do projeto. Um pouco, hoje o mercado eu tenho observado a crescente busca pela informação, né, análise de dados. Então, na hora que um agente tomador de decisão, um engenheiro numa indústria, ele vai propor algum sistema, sempre buscar avaliar esses dados, compreender esses dados da melhor forma possível, fazer, muitas vezes, é muito usual hoje, técnicas de geoprocessamento, para que você possa, de fato, observar os dados, analisar ele da melhor maneira. Principalmente na área de saneamento, tem crescido muito o uso de geoprocessamento. Recentemente, a UFAMEC fez um mapeamento de algumas camadas vetoriais que nós buscamos na Agência Nacional das Águas, e nós observamos aí como temos potencial para trabalhar nos próximos anos na área de saneamento, porque hoje nós estamos aí com mais de 50% dos municípios, que o Brasil hoje ele tem 5.570 municípios catalogados, e mais de 50% desses municípios estão com uma qualidade ruim na diluição dos seus esgotos. Então, é necessário um cuidado, uma atenção maior para promover qualidade de efluentes tratados, né? Para que possibilite uma autodepuração desses córregos, desses rios, muitas vezes que são lançamentos de emissários submarinos, porque estão no litoral também. Então, é um ponto de atenção que nós deixamos para que os novos estudantes, aí, os novos engenheiros que venham a atuar nesse segmento, se preocupem com essa visão, né, com a vida aquática, com o tratamento de efluentes e como contribuir para a população, né, promovendo saúde pública a todos. Então, para finalizar, Marjorie, quem quiser seguir seu perfil nas redes sociais ou até mesmo na UFAMEC, como é que o pessoal pode encontrar vocês?
O pessoal pode buscar a Alphamec através das redes sociais. Nós temos o LinkedIn e Instagram, e também no nosso site, www.alphamec.com.br. E caso alguém queira fazer algum contato comigo, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, eu também estou à disposição para responder através do e-mail contato@alphamec.com.br e também buscando o meu perfil no LinkedIn, Marjorie Lailacar. Então, muito obrigado, Marjorie, novamente. Então, pessoal, até a próxima. Eu que agradeço a todos da Associação Catarinense de Engenharia Ambiental e eu desejo uma boa noite a todos. Obrigada. E com isso, encerramos mais um episódio do podcast da SEAMB. Convidamos você para nos seguir no Instagram em aceamb.sc e se associar. Agradecemos sua atenção e até a próxima. E não se esqueça de conferir o podcast Caminhos da Engenharia, disponível no Spotify e no canal do YouTube do blog Dois Engenheiros. Nos encontramos por lá.